podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho. Eu sou Oscar Fujiwara e sempre vou trazer para a nossa conversa convidados que vão compartilhar com você visões diferentes sobre cada profissão. Se você está pensando em fazer uma transição de carreira, começar um curso técnico ou universitário, ou só quer saber mais sobre as diversas áreas de atuação que existem, você está no lugar certo. Bem-vindas e bem-vindos ao Segunda a Sexta. Hoje a conversa vai ser uma grande viagem e vai ser melhor ainda para quem gosta de andar de avião, porque a gente vai trocar uma ideia sobre o curso e a carreira de comissária de voo. Quem está aqui comigo é a Cissa Casagrande, que é comissária de voo, e a Ana Clara Vieira, que se formou recentemente no curso de comissária de voo. Bem-vinda, Cissa. Conta aí pra gente como você foi parar no curso de comissária de voo e um pouco da sua trajetória na área desde então. Oi, pessoal. Eu decidi ser comissária quando eu tinha 8 anos de idade. Realmente, muito cedo. Eu ia muito para o aeroporto quando pequena, com meus pais, para passear em Campinas, né? No aeroporto de Viracopos, era tudo aberto. Então, tinha pipoqueiro, cara que vendia algodão doce. Então, eu ia lá para lazer. E eu achava linda aquelas meninas puxando mala, junto com o piloto, a tripulação inteira. E eu ficava imaginando, falei, meu Deus, para onde que eles vão? O que que eles vão fazer? E como que é dentro de um avião? Eu nunca tinha viajado de avião, e meu sonho era andar de avião, né? E aí, enfim, depois, quando eu tive meu primeiro voo, com 12 anos de idade, foi aí que eu decidi, confirmei mesmo que eu queria ser comissária. Eu tinha 13 anos, eu contava nos dedos quanto tempo faltava para fazer o curso, para fazer 18 anos. Comecei o curso de comissária em 2004, né? 4 meses. E depois de 2 anos, eu acabei sendo chamada para fazer entrevistas, né? Demorei. Na época, demorou muito, assim, para ser chamado. E nesse meio tempo, eu acabei fazendo intercâmbio para os Estados Unidos para aperfeiçoar o inglês, né? Trabalhei como babysitter, babá. E esperando as empresas aéreas me chamarem. Quando começaram a me chamar, eu voltei para o Brasil e comecei a fazer entrevista nas companhias aéreas, né? E eu comecei voando na Japan Airlines, né? Companhia aérea do Japão. E hoje eu estou numa outra companhia aérea, né? Comecei fazendo voos nacionais, é uma companhia aérea nacional. Fiquei 2 anos fazendo voos nacionais e depois logo comecei os voos internacionais. Sou enfermeira, também estudei. Depois da aviação, né? No meio da aviação, consegui fazer minha faculdade de enfermagem. E eu estou nessa companhia aérea já tem 18 anos. Passo Europa, África, toda a América. Estou há 20 anos nessa área. E você, Ana, por que você escolheu o curso de comissária de voo? Oi, gente. Diferente da Cissa, eu nunca sonhei ser comissária. Porque eu achava por ser baixinha, porque eu tenho só 1,58 m. E era uma menina gordinha. Então eu ficava assim, acho lindas, maravilhosas, não vou poder ser, não vou ser chamada. Então decidi seguir a carreira de engenharia ambiental. Me formei em engenharia ambiental e não segui a carreira também. Maravilha, né? Aí, beleza. Comecei a trabalhar em uma outra empresa na parte de tecnologia. Um belo dia, eu comecei a olhar cursos e me veio a parte de ser comissária. Continuei pesquisando até que eu decidi, falei assim, não, eu vou começar. Em 2022, fiz o curso, aí eu fui visitar um hangar, na hora que eu vi, gente, o avião, eu falei assim, meu Deus, é isso que eu quero ser, eu comecei a chorar. E me formei, fui chamada para trabalhar em um hangar de executivos. Conheci muita gente, eu conheci muita coisa e conheci mais, assim, a parte do avião. E hoje eu estou tentando um processo seletivo de uma empresa para ser comissária de bordo aqui de uma empresa nacional. Esse é um curso que é relativamente rápido, né? Como a Cissa comentou, coisa de menos de um semestre. E quais são as principais disciplinas da grade curricular? Mas é o grupo 1, que é Emergência, Segurança e Sobrevivência. O grupo 2, Regulamentação da Profissão do Aeronauta. E o terceiro bloco foi Primeiros Socorros, Segurança, Medicina e Higiene Aeroespacial. E o quarto bloco é Conhecimentos Gerais e Aeronavegação. Tudo que a gente aprende no curso, na hora que chegar na empresa aérea, tudo muda. A empresa vai dar o curso e moldar nos seus padrões, né? Tudo de novo. Isso é em aeronave, apresentação pessoal, emergência e segurança,
cada companhia aérea tem o seu modo de lidar, principalmente na parte de sobrevivência, né? Como agir no momento de emergência, ou até mesmo no primeiro socorros, você aprende tudo de novo. Ou seja, o curso é para te dar uma base, mas é a empresa aérea que vai te moldar. E tem umas atividades mais práticas durante o curso também, né? Não é só ficar em sala de aula, tem uns momentos que realmente testam os limites dos estudantes. Como que foi para vocês a questão da sobrevivência na selva, no mar, incêndios? Foi tenso ou deu para levar bem também? O meu caso na selva foi bem tenso, porque choveu muito. A gente chegou lá às 5 horas da manhã para passar 24 horas e era uma chuva, era mês de julho, frio. E a gente tinha que entrar no rio para aprender a questão dos botes, armar fogueira, aprender a fazer abrigo. Então essa parte foi bem tensa, mas ao mesmo tempo foi legal. No meu caso, foi desesperador, porque eu tenho pavor de mato, né? Então, assim, eu tenho medo de cobra. Não é normal, eu não consigo ver foto, eu não consigo ver imagem. Então, para você ver o tamanho do meu amor pela profissão, porque eu queria muito ser comissária, então eu tinha que encarar aquele medo, né? E uma turma antes da minha, eles encontraram uma jiboia. E aí eu já fiquei desesperada, né? E eu chorei muito no treinamento, porque eu tinha medo de qualquer lugar que eu pisasse e encontrar uma cobra. Enfim, a gente teve que montar o abrigo. Eles fizeram um treinamento com a gente, porque eles não quiseram matar a galinha, né? Para não dar sofrimento para o animal. Essa parte aí, eles ensinaram como fazer, mas não pegaram uma galinha para matar. Decidiram, porque era sofrimento, porque naquele momento não era fome, era um treinamento. Então, não cabia, né, matar a galinha naquele momento. Então, eles fizeram umas marmitinhas e esconderam essas marmitinhas de legumes para a gente montar o nosso rango, né? E aí eles deram uma bússola para cada grupo e nós tivemos que usar as coordenadas que o nosso professor passou para achar o alimento. E também tivemos vários exercícios, ensaios durante a noite. Tinha que saber andar no escuro, se orientar no escuro sem a lanterna. Tem gente eu conheço pessoas que desistiram por causa dessa parte da selva. Eu conheço 2 pessoas. Eu dei uma sofridinha assim, muita gente sofreu, chorou, quis ir embora, mas para mim hoje eu vejo como foi muito legal, assim, tá lá tentando fazer o foguinho. Mas assim, gente, não é um bicho de 7 cabeças, foi um período de 24 horas inesquecível na minha vida. Então, assim, tive a sobrevivência no mar, né? Mas não foi no mar, no meu caso foi numa represa. Mas tenho colegas que foram para o mar mesmo. Tivemos sobrevivência no fogo, no caso, a aprender a apagar fogo, tudo, né? Eu não tive do mar e não tive no fogo. Tudo mesmo na teoria mesmo, que a gente viu. Cada aeronave tem o seu procedimento diferente. Uma aeronave, o procedimento de sobrevivência na selva para montar o bote é de um jeito, porque a configuração daquele bote, daquela aeronave, é daquela maneira. Porém, numa maneira geral, a sobrevivência na selva, de como se portar, primeiros socorros, o racionamento de alimentos, é o que a gente tem que fazer. Quando a aeronave pousa em emergência, no mar, ou na selva, ou no gelo, ou no deserto, você tem que fazer um racionamento aí de 24 horas sem alimento, né? E sem água. Tem uma informação bem importante para quem está ouvindo a gente aqui e está pensando em seguir carreira como comissária, comissário de voo. A partir de 1º de janeiro de 2024, a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, determinou que não é mais necessário fazer o curso de comissário de voo em uma instituição autorizada para exercer essa função e também não é mais obrigatória a aprovação no exame teórico da ANAC. Isso tudo até 2023 era obrigatório. E com esse novo cenário, vocês acham que a importância, o apelo do curso vai diminuir? Primeiro, eu acho que se você tem interesse numa área, a primeira coisa é que você tem que sempre estar à frente, buscar o seu melhor, né? Então, assim, você fazendo o curso é importante para você, porque já é o seu primeiro contato com a aviação. A aviação, ela é um mundo diferente, e o curso, ele vai te prover essa visão. Então, você vai estar em contato com professores que são comissários, pilotos, mecânico. São ensinamentos que você tem do decorrer do curso que quem é leigo e vai se candidatar à vaga
e não teve nenhum curso, não vai ter essa visão e essa experiência. Então, assim, é importantíssimo. Com certeza, quem fez o curso, na minha opinião, se eu fosse contratar, está 1000 vezes à frente de quem não fez o curso. As coisas mudam muito. Eu percebo que na aviação as coisas mudam demais. E como a Cissa acabou de reforçar aqui, que as coisas mudam muito nessa área, se você estiver pensando em se tornar uma comissária de voo, vale se certificar de que essas informações que a gente passou aqui continuam valendo quando você estiver ouvindo esse episódio, porque o episódio de hoje é de abril de 2024, mas quando você estiver ouvindo, as leis podem ter mudado já, né? Então, vale sempre checar se teve alguma atualização para não cometer nenhum erro na sua escolha, beleza? E voltando aqui para nossa conversa, Cissa, conta aí como foi seu primeiro voo. Deu muito nervoso? Foi muita correria? Como que foi? Olha, o meu primeiro voo foi uma ponte aérea, fui para o Santos Dumont, e foi como observadora, né? Porque você voa para observar a rotina operacional, né? Como que funciona antes do embarque? Você tem que checar equipamentos, oxigênio, se ele está com a pressão certa, indicada, a validade do extintor, o peso do extintor, a validade do kit médico, do kit de sobrevivência na selva, todos os equipamentos de segurança, como que funciona. Então, você entra no avião, você checa todos esses equipamentos, a comida da tripulação, você tem que embarcar, ver se está tudo certinho a comida, colocar no forno para esquentar, ver se a cabine está tudo certo, se não tem nenhuma sujeira, enfim, isso é a rotina antes do voo. Aí depois, durante o embarque, como é que funciona? E durante o voo, então achei muito legal, eu fiquei assim, mas é muito corrida, porque uma ponte aérea, Congonhas-Santos Dumont, dá uns 40 minutos aí, né, bem rapidinho. É uma rotina muito importante que você tem que seguir o passo a passo ali. Mas depois, com o tempo, você vai pegando a manha ali e pega a rotina certinho e fica mais rápido. E quanto tempo leva, mais ou menos, para fazer o primeiro voo depois que você é aprovada no processo seletivo de uma companhia aérea? Olha, tudo depende do que a companhia aérea está precisando. Eu comecei o meu treinamento em julho e o meu primeiro voo foi em setembro. Então, foram 2 meses de treinamento. Mas, assim, já teve treinamentos de 3 meses, 4 meses. E já teve treinamentos de 1 mês, porque eles estavam realmente muito necessitados de comissários na rota. Ana, você que está nessa fase de participar de processos seletivos, como que são as provas? Está muito concorrido também? Eu fiz um primeiro que foi congelado. Tudo foi online, foi tudo fazer teste. Tinha passado no inglês. E agora nessa atual, são, se não me engano, vão ser 10 etapas. Eu vou falar que eu acho que tá parecendo um concurso público. Mas que tá tendo muita procura, tá, e tá sendo bem concorrido. Na última, eu tava concorrendo a que congelou com 14 mil pessoas. Foi assim, eu fiquei assim, meu Deus, e acho que, se não me engano, tinha só 400 vagas. Tá, na minha época já era muito concorrido, né? Eu tive pessoas na turma do curso que desistiram por conta de não ser chamado para fazer seleção, ou às vezes alguns foram até chamados, porém não passavam na seleção. Eu tenho uma amiga que ela passou na seleção pela 6ª vez. Ela fez, né, na companhia que a gente trabalha hoje por 6 vezes. Eu já teria desistido na segunda. Nós somos agentes de segurança. Nós temos que saber gerenciar conflitos e atuar no momento de emergência aí. É muito importante para quem está fazendo a seleção ver o grau de maturidade de como você sabe gerenciar um conflito e, principalmente, como que é a sua convivência interpessoal, né? Você tem que saber ter um bom convívio com o outro, porque nós trabalhamos em grupo, né? Então, a comunicação é muito importante. E se você é uma pessoa que não sabe trabalhar em grupo, isso vai ser muito difícil, e eles conseguem perceber isso na dinâmica de grupo. O processo seletivo que eu estou fazendo hoje, o inglês, ele não é eliminatório, mas não vai chegar nas outras assim, etapas que ele vai te pegar, porque eles vão exigir sim, agora não está sendo. Mas na outra que eu fiz, que congelou, o inglês era obrigatório, tinha que ter. Invista no inglês, porque precisa. Eu achava que era uma coisa assim, não é, mas hoje eu vejo o tanto que é necessário. Já aconteceu de eu fazer um voo, na época que eu entrei, em 2006, um Foz do Iguaçu, só tinha chinês e japonês, só.
Então, como que você vai se comunicar com esse público? Você tem que, por obrigação, saber o inglês. Mas, assim, é importantíssimo até para uma segurança, o passageiro está fazendo alguma coisa de errado, para você adverti-lo, para passar alguma informação, né? E para saber o que ele está passando para você. E se a pessoa é muito apegada à rotina, gosta de ficar muito tempo com a família, gosta de ter uma vida mais previsível, sossegada, né, vamos dizer assim, daí a vida de comissária não combina muito? A pessoa que é muito apegada ao final de semana, feriado, família, não está na profissão certa. Por quê? A empresa aérea faz a sua escala, então a sua vida está na mão dela. Então, assim, você tem que se adaptar com as folgas que ela te der. No caso, nós temos que ter 10 folgas mensais, então a empresa aérea vai escolher para você. Claro que eles dão também o benefício de você escolher de 3 a 4 folgas, porém, pode ser que você seja contemplada ou não. Hoje você pode estar em BH, mas amanhã você pode estar em Fortaleza. Depois da manhã você pode estar em São Paulo. Ou senão no mesmo dia você pode estar em São Paulo. Ou senão no mesmo dia você pode ir e voltar. Para mim, olha que eu sou bem desapegada do final de semana, dessas reuniões familiares. Eu prefiro fazer o meu momento a hora que eu estou de folga. Claro que se eu voar no Natal, vou ficar feliz, vou poder levar alguém comigo, porque a empresa ela te dá o benefício de você poder levar um parente, porém, não é certeza que ele vai conseguir embarcar com você, é só se tiver lugar disponível no voo. Mas eu sempre dei a sorte, toda vez que eu levei alguém comigo, sempre essa pessoa embarcou. Então, assim, já passei Natal sobrevoando, já passei Natal em Paris, também levei, na época, meu marido comigo, então foi muito legal. Já passei Natal em Natal. E como é a questão de lidar com os passageiros? Porque é um contato direto por longas horas, às vezes, né? Precisa ter muita calma, paciência também? Lidar com o público não é fácil. Eu digo, não é só como comissária, passageiro, isso é em público em geral. Alguns passageiros passam até dos limites, e inclusive aparecem notícias que tiveram que pousar porque o passageiro estava com mau comportamento. Onde eu trabalho, a gente aprende a conter o passageiro indisciplinado. Tá tudo embasado na lei, né? Temos algemas a bordo. Então, assim, uma vez que a gente algema passageiro, ele não pode mais ir para o banheiro, não pode desatar as algemas, só desata em caso de emergência. Tem isso também. Como lidar com esse tipo de passageiro? Então, tá difícil, as pessoas elas estão cada vez mais intolerantes, eu não digo na empresa aérea, eu digo no modo geral, o público, né? Então aí você tem que ter muito jogo de cintura para lidar com esse tipo de situação, tanto com um passageiro que está sentado em um lugar diferente, ou uma comida que não embarcou para esse passageiro, às vezes ele altera demasiadamente, são diversas coisas assim que acontecem a bordo. Você tem que ter o jogo de cintura para saber gerenciar essa situação. O pouco da experiência que eu tive, que foi na executiva aqui em BH, no hangar, lembro que aconteceu que eu fui pegar todos os dados do passageiro. Aí eu falei para ele, por favor, o senhor pode me passar os seus dados? Ele olhou para minha cara e falou assim, não, e sai daqui, eu não quero você perto de mim. Tipo, sem mais, sem menos. Já aconteceu de eu estar recebendo embarque, né? Bom dia, senhor, bom dia. Olhou para mim e falou assim, bom dia só se for para você. Aí, enfim, você já sente no embarque o termômetro do voo, você sente, por quê? Às vezes você vê a galera entrando meio cara fechada, e você já vê que algum problema aconteceu. A hora que você vai puxar o histórico, você vê que o voo que eles vieram, eles estão vindo de voo de uma outra conexão que cancelou o voo, e aí eles tiveram que ficar no hotel que a empresa aérea deixou, e aí eles estão embarcando no seu voo, mas nisso, eles embarcam com a cara fechada, entendeu? Porém, aí é onde você tem que saber gerenciar e ganhar o passageiro. Na hora do atendimento, na hora de lidar com o cliente ali, a forma como você trata, a forma como você faz o serviço de bordo, né, durante o voo, muda muita coisa, né? Então, assim, aí eles saem até felizes, satisfeitos, porque, né, no voo internacional você tem de 8 a 12 horas, né, dentro do avião para conversar com esses passageiros. A Ana comentou no começo da conversa que quando ela era mais jovem, até desistiu de ser comissária porque na época achava que o físico dela não era adequado. Isso já mudou bastante desde então, Cissa? As empresas estão mais diversas, mais inclusivas também? É assim, as empresas aéreas, hoje em dia, eu acredito que elas estão mais inclusivas, né? Até mesmo porque o mundo está mudando, né?
Então, eu vejo muito que melhorou essa parte. Eu já ouvi falar de casos de empresas aéreas que, tipo assim, ia até o número 48 de calça. E se o funcionário engordou um pouquinho e precisou de usar o tamanho 50, essa pessoa ela tinha que ficar de licença e voltar para a numeração 48, porque não tinha a numeração 50. Mas eles falam hoje que não existe mais tamanho de uniforme, existe para todos os tamanhos. Então, em relação a cabelo, Black Power, enfim, Rastafari, é tudo inclusive. Porém, tem a parte da segurança. Você pode usar o estilo de cabelo, porém, esse cabelo, ele tem que caber no capuz antifumaça. O capuz antifumaça é o que você vai colocar para combater incêndio a bordo. Então, ou seja, você pode ter o seu cabelo, mas ele tem que estar dentro dos parâmetros da segurança. Então, assim, eu vejo que realmente mudou muito, né? Pelo menos na empresa onde eu trabalho hoje, tem funcionários, eu já voei com uma comissária, o primeiro voo dela, ela entrou na empresa com 59 anos, ela decidiu ser comissária porque o filho dela era comissário. Poxa, achei isso super legal. Olha que maravilha escutar isso, né? Porque eu sempre fiquei com medo por questões da minha idade, por ter feito o curso depois. Hoje eu tô com 32 anos. Mas é bem legal que as empresas estão mudando a cabeça, porque eu tinha esse medo, por questões eu sou baixinha, e porque na época, hoje eu consegui emagrecer, mas eu era bem fofinha. Então eu ficava assim, não vão querer isso e aquilo. A altura ainda pega muitas pessoas. Eu conheço um rapaz que fez o curso comigo, tem 1,62 m. E ele fica falando comigo às vezes, Ana, eu não vou ser contratado porque eu sou baixinho e tal. É até bom, vou contar para ele. Não, amigo, não tá assim. Tá mudado, vamos com calma, tá mudando. Eu voei com uma comissária de 1,55 m, e ó que ela era da época das antigas. Então, assim, realmente fala para ele ficar tranquilo. E Cissa, apesar da vida de comissária ser corrida, que lugares você pôde conhecer graças à profissão que mais te marcaram? Tantos lugares, muitos lugares, assim, diretamente, a Itália, né, África do Sul também, fazer o safari, assim, são coisas muito legais, assim, que a empresa proporcionou isso diretamente, né, mas assim, isso são uma das, porque foram zilhões de oportunidades diretas que eu tive trabalhando como comissária. E indireta, trabalhando como comissária, fui para a Finlândia, para o Polo Norte, né? Sem estar tripulando, porém foi o que a aviação me proporcionou como um benefício de passagem até o Polo Norte levar minhas filhas. E para finalizar, gente, que conselhos vocês dariam para quem está pensando em seguir carreira como comissária, comissário de voo? Tem muita gente que romantiza, e se a pessoa ela entra romantizando que ela vai passear, ela está enganada. Porque não dá tempo. Hoje em dia, nos pernoites para voo nacional, dá tempo, só que assim, né? Imagina um pernoite de 11 horas, 10 horas e meia, é quase impossível você tem que descansar, você é um agente de segurança, né? Eu penso dessa maneira. Você tem que recompor a energia para atuar, se caso precisar atuar, né, numa emergência. Primeiro, assim, de todos, assim, que é o conselho mesmo, porque o inglês vai para a vida, que hoje está exigindo muito. E o segundo meu é a questão da empatia. Eu acho que tem muita gente no mercado, como comissária, que não tem empatia. Então, assim, ter mais solidariedade com o outro, assim. Eu acho que realmente, assim, vá se você gostar de trabalhar com o público mesmo. Se você não gostar, não sei, não vá pelo salário, não vá achando que vai viajar, não, porque o caminho não é assim. E não desistir. Pode parecer difícil, né? Pode parecer impossível às vezes. Muitas vezes eu já pensei, na época eu pensava em desistir porque não era chamada para fazer seleção, mas não pode desistir. Tem que se empenhar e acreditar que vai dar certo. E sempre ter uma outra profissão, porque se acontecer de você entrar na aviação, porque já aconteceu, viu? Teve muitos casos aí de pessoas que começaram a voar e, deu 6 meses, não é isso que eu quero. Então, assim, é legal ter uma outra profissão, uma faculdade, para poder realmente escolher. Gostei de voar? Continuo. Se não, vou para outra profissão. É importante também ter um plano B. E a aviação também, ela é estável, né? Quando ela entra em crise, ela é a empresa que mais demite, né? E é em massa.
Cissa, Ana, muito obrigado pelo bate-papo. Foi sensacional conhecer um pouco mais da rotina dos profissionais que atuam na área de vocês. Deu para perceber que é muito trabalho e também muitas histórias super legais. Valeu demais. Muito obrigado para você que acompanha a gente e não esquece de compartilhar esse episódio com aquela pessoa que você conhece que quer saber um pouco mais sobre a vida de comissária de voo. Em breve eu volto com mais episódios novos aqui no Segunda a Sexta, então a gente se encontra por aqui, beleza? Um grande abraço e até a próxima! Esse foi o podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho.